Fala galera, meu nome é Roberto, você está no Tá em Choque e hoje a gente vai falar sobre acoplamento magnético e indutância mútua, que é uma parte da matéria em que a gente começa a considerar efeitos não ideais nos nossos circuitos elétricos. Além disso, a gente vai fazer 2 exercícios para fixar bem esse conteúdo. Só que antes da gente continuar, puxa a vinheta. Até o momento, a gente veio trabalhando com a ideia de indutância ou apenas autoindutância, que a gente chama de L. A autoindutância nada mais é do que uma relação entre fluxo por corrente que circula no indutor, multiplicado por uma constante que depende da geometria do material, por exemplo, N, que é o número de espiras, mas existem outros cálculos um pouco mais aprimorados para isso. O que a gente vê na prática é que a tensão induzida sobre o elemento indutivo vai ser dada pela sua indutância, multiplicado pela variação da corrente ao longo do tempo. A gente pode analisar então a indutância, ou seja, a autoindutância, como uma propriedade do material indutor, em que ele vai relacionar o fluxo magnético gerado pela sua corrente que ali circula. Quanto maior o fluxo por uma mesma corrente, então eu tenho uma indutância maior. A questão é que esse efeito ele é da autoindutância porque a gente está falando do próprio material, a corrente que circula nele, o fluxo que circula nele. Agora veja nessa figura que eu tenho esse indutor aqui, e aí esse indutor, por sua vez, ele vai gerar um fluxo magnético ali ao seu redor, que vai passar por esse outro indutor aqui. O que ocorre é o seguinte, já que você vai ter um circuito em que vai haver oscilação desse fluxo, logo, uma tensão induzida será gerada nos terminais desse elemento e, consequentemente, se eu acoplar uma carga aqui ou fechar esse circuito, eu vou ter uma circulação de corrente, que para um fluxo externo induzido ao meu novo indutor, eu vou ter uma indutância característica para este elemento. Só que esta indutância que vai relacionar fluxo e corrente nesse segundo elemento induzido depende do primeiro. Então não é intrínseco ao material, e sim provém de outro material. Logo, a gente dá essa nova característica de relação fluxo por corrente, ou seja, indutância, chamando ela de indutância mútua, ou seja, a relação proporção fluxo por corrente induzida de um elemento em outro. Então, matematicamente, eu posso analisar aqui a tensão induzida na bobina 1, ela vai ser a indutância mútua que a bobina 2 gera em 1, multiplicado pela variação da corrente da bobina 2 em relação ao tempo. Ou então, para outra bobina, eu vou ter que a tensão induzida na bobina 2 vai ser a relação da indutância mútua que 1 gera em 2, multiplicado pela variação da corrente 1 em relação ao tempo. O que essa fórmula nos fala é o seguinte: a tensão que você vai ter em um elemento vai depender da corrente variando no outro e da indutância mútua. Ou seja, a indutância vai relacionar o fluxo pela corrente do outro elemento que está induzindo naquele que você está medindo tensão. É isso que a gente acabou de ver nesta imagem aqui. Eu tenho esse segundo elemento aqui com os terminais em aberto da tensão V2 e eu tenho uma corrente que circula por esse elemento aqui das tensões V1. Este elemento, por sua vez, que é o excitador, ou seja, ele está tendo uma corrente forçada por ele e está gerando um fluxo, ele passa a excitar o outro elemento que estava passivo até o momento e começou a ter um fluxo circulando por ele. Então essa fórmula aqui ela fala isso pra gente. Você vai ter que a tensão no elemento excitado vai ser a indutância mútua multiplicado pela corrente do elemento excitador, beleza? A não ser que você tenha alguma situação muito específica em que, por exemplo, as bobinas elas aquecem de forma diferente, ou então elas estão movimentando e a distância entre elas muda ao longo do tempo, a indutância mútua M sempre vai ser a mesma, tanto de uma bobina quanto para outra, ok? Então é importante salientar isso. Outra coisa importante é que indutância mútua ela é analisada aos pares, ou seja, a interferência de uma bobina na outra. Se a gente tiver mais de uma indutância mútua no sistema, então a gente tem que analisar os pares de bobina. Para você calcular essa indutância mútua, basta você fazer K, que é uma constante chamada constante de acoplamento, que vai de 0 a 1, e que seria a porcentagem do quão bem acoplado magneticamente, ou seja, o quão boa essa indutância aqui ocorre entre os elementos. Ou seja, 0 quer dizer que as duas bobinas não estão magneticamente acopladas, ou seja, não existe a indutância mútua.
significa que elas estão perfeitamente acopladas magneticamente, ou seja, existe uma indutância mútua e ela será máxima. E qual que será o valor dessa indutância mútua? Você pega essa constante e multiplica pela média geométrica das indutâncias. Então, raiz de L1 vezes L2. Aí, uma coisa muito importante que eu tenho que chamar a atenção de vocês. A tensão sobre o elemento, ela é a tensão total que você mede nos terminais de uma bobina. A questão é que, na prática, você vai estar medindo os terminais da bobina já com os efeitos da autoindutância e da indutância mútua. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Por quê? Porque a tensão total que você está medindo não necessariamente é a tensão da fonte. Ela é a tensão da fonte mais a autoinduzida mais a tensão mútua. Quando você tem uma fonte que injeta corrente aqui no meu elemento indutivo, perceba, você vai gerar um fluxo magnético. Esse fluxo, por sua vez, ele vai retornar para o próprio elemento. Então, você vai ter uma tensão contrária, e isso vem de eletromagnetismo, então eu peço que vocês apenas entendam isso, aceitem o que eu estou falando. Isso vai gerar uma tensão contrária, que vai se opor ao quê? A essa corrente que vem nesse sentido, ou seja, gerando uma corrente reversa. Com isso, a tensão efetiva que você mede nos terminais do seu indutor vai ser um pouquinho menor. Por quê? Porque essa tensão autoinduzida aqui, ela vai se contrapor à tensão fornecida pela fonte. Aí você tem um fluxo gerado que vai agir numa outra bobina. Por sua vez, essa outra bobina, se a gente fechar o circuito dela, vai passar corrente elétrica por aqui e ela vai gerar um fluxo dela, ao redor dela. Esse fluxo, por sua vez, vai afetar a bobina original que começou todo o processo. Então você vai ter uma outra tensão induzida aqui, que é a tensão induzida mútua, que é das relações da primeira para a segunda bobina e vice-versa. Isso também vai modificar o valor da tensão efetiva total sobre o elemento. No caso da tensão mútua, dependendo da forma como você faz o bobinamento, ou seja, como você enrola as bobinas entre si, você pode estar somando esses fluxos, eles podem estar na mesma direção ou em direção opostas. Então você pode aumentar um pouco a tensão efetiva sobre o elemento na parte mútua, como você diminui ela. E a tensão total que você vai medir na sua bobina é a soma de todas essas tensões que eu te expliquei agora. A tensão da fonte, mais a autoinduzida, mais a mútua. E se você quiser considerar perdas no meio do caminho, como por exemplo, resistências aqui, beleza? Para a gente não ficar sofrendo em relação a essa metodologia de cálculo, porque perceba, eu sei que um indutor é acoplado no outro e agora eu preciso entender como calcula isso. A gente inventou o que a gente chama de regra do ponto. A regra do ponto diz o seguinte: se a corrente entra pelo ponto do elemento excitante, então a corrente induzida sai pelo ponto do elemento excitado. É um pouco estranho. Mas na prática, o que isso está nos dizendo? Vou tomar como referência a bobina L1. Se eu tiver um circuito em que eu falo que a corrente que passa por essa minha bobina ela está entrando pelo ponto, então eu sei que, por influência da bobina L1 em L2, a corrente excitada em L2, ou seja, o fluxo magnético vai sair de L1, vai passar por L2 e com isso eu vou gerar uma tensão induzida e consequentemente uma corrente. Essa corrente induzida ela vai sair pelo ponto, ou seja, entrou no ponto de um, está saindo no ponto do outro. E a mesma coisa vale para L2. Se eu estiver falando que uma corrente está entrando pelo ponto de L2, então a mesma coisa, um fluxo magnético vai ser induzido, que vai estar compartilhando tanto L2 como L1, e em L1 vai ser induzida uma corrente. Então, se essa corrente entrou em L2, ela vai sair por L1, isto é uma convenção. O que você tem que tomar cuidado é o seguinte: a corrente que passa por L1, ela é a corrente original da malha que a gente está calculando. A corrente induzida por L2, ela é uma outra corrente e não necessariamente é a mesma da corrente principal da malha, tanto que eu fiz questão de desenhar em cores diferentes aqui para você. No final, o que a gente vai enxergar é o quê? Uma sobreposição de respostas dessas correntes, beleza? E no final a gente vai calcular uma corrente só para a malha. Só que perceba que a gente tem que, na hora de montar o equacionamento, levar em consideração isso. Você vai ter que saber qual que é a sua indutância mútua no seu circuito, M, entre as bobinas, pelo aquele cálculo que eu mostrei para você. A partir disso, você vai calcular a impedância mútua, ou seja, Zm, que vai ser 2 vezes π vezes F vezes a indutância mútua. A formulazinha de cálculo de impedância para bobinas, considerando que a gente está em corrente alternada aqui, tá? Sinusoidal, que é o caso mais fácil. Então, uma vez você tendo essa impedância mútua,
Você é capaz agora de calcular o quê? Essas correntes induzidas. Só que o cálculo em si não é feito pelas correntes, e sim por uma fonte de tensão. Por quê? Porque na hora de você fazer o equacionamento de malha, é muito mais simples se você olhar as fontes de tensão que são geradas, que na verdade são as tensões induzidas no seu sistema. Então, toda vez que você tiver indutâncias acopladas magneticamente, o que é que você faz? Você olha para o ponto, aplica aquelas definições que a gente viu, de sentido, entrou em um, sai em outro, e com isso você desenha em série uma fonte de tensão dependente. Essa fonte de tensão dependente, ela vai ser a nossa tensão induzida na bobina. Ou seja, para L1, eu tenho essa fonte aqui embaixo. Essa fonte L1 ela vai ser a tensão induzida que L2 gerou em L1. E a mesma coisa, se eu olhar aqui o meu ramo de L2, essa fonte em série com L2, ela vai ser uma fonte de tensão induzida que L1 gerou em L2. Dessa forma, com o ponto e com a fonte de tensão, já fica subentendido a corrente que passa por ali. E é muito mais fácil você calcular por meio da tensão. E aí, como é que você tem que fazer? Você tem que calcular tanto o valor dessa tensão como a polaridade. Então, o que a gente faz? Analisa a influência de uma bobina na outra. Então, vamos começar analisando a influência de L1 em L2. Para tanto, eu vou ter uma corrente, que eu vou chamar ela de I1, atuando em L1. Por sua vez, ele vai induzir uma tensão e uma corrente em L2, e se entrou pelo ponto de L1, vai sair pelo ponto de L2, essa corrente induzida, que eu vou chamar de I1', beleza? I1' não é o mesmo valor de I1, mas é proporcional. Baseado no quê? Nessa tensão induzida, nesse meu acoplamento magnético. O que a gente sabe agora é que se entrou pelo ponto de um e saiu pelo ponto do outro, analisando L2, eu sei aqui qual que é o sentido da corrente induzida, que circula. Com isso, eu sei qual que vai ser a polaridade da minha fonte. Por quê? Porque essa fonte é a da tensão induzida e ela fornece essa corrente induzida. Então, seguindo a definição de elemento ativo, se a corrente está saindo nesse sentido, então ela sai do polo positivo. Então, sempre na tensão induzida, pela definição de elemento ativo, se a minha corrente está nesse sentido aqui, como vocês podem ver, vai estar saindo pelo polo positivo, tá bom? Corrente sai pelo polo positivo, elemento ativo. E para você calcular esse valor aqui dessa tensão, basta você aplicar a lei de Ohm. Tensão é igual a impedância vezes a corrente. Então, a tensão que a bobina 1 vai exercer na bobina 2, ela vai ser igual a impedância, mas que impedância é essa? Aquela que acopla as duas bobinas magneticamente, ou seja, Zm, a impedância mútua, multiplicado pela corrente I1. Mas por que a corrente I1? Porque é esta corrente aqui que vai ter relação com o fluxo gerado de L1 que vai atuar em L2 e que vai induzir tensão nesta outra bobina L2, tá bom? Então, lembre-se daquela equação que a gente viu no começo da aula. A tensão induzida no segundo elemento depende da impedância mútua vezes a corrente do primeiro elemento. Se a gente agora refizer o cálculo analisando de L2 para L1, então nós teríamos que se a minha corrente, vou chamar aqui de I2, ela entra pelo ponto de L2, então uma corrente I2', ela estaria saindo pelo ponto de L1. Consequentemente, se este é o sentido aqui da minha corrente induzida, logo a minha tensão induzida ela tem que combinar o sinal para definição de elemento ativo, então ficaria mais e menos, sai corrente do polo positivo. Com isso, a tensão induzida de 2 em 1 seria a impedância mútua multiplicado pela corrente I2. Pois ela que gerou o fluxo em L2, que atuou em L1, excitando o sistema e gerando a tensão induzida, beleza? Então, os próximos dois exercícios é isso que a gente vai fazer. É assim que você calcula a tensão induzida e acoplamento magnético em bobinas, tá? É esse método. Agora a gente só vai fazer exercício para reforçar isso que a gente acabou de ver. Então, vamos lá.